Olá, amigos, tudo bem? É uma alegria estar aqui com vocês. Estamos terminando o ano de 2022. Foi uma longa jornada, muitos cultos, muitas aulas, muitas transmissões ao vivo com vocês. E agora nós vamos fazer uma pausa técnica para nos reestruturarmos e preparar um 2023 poderoso. Cultos, mensagens, estudos bíblicos poderosos para 2023. Nós aqui estamos em reforma. Você está vendo aqui que a gente está mobilizado para produzir o melhor para você. Enquanto isso, você vai assistir reprises dos nossos melhores cultos e transmissões. Fique ligado, sábado 9h30, domingo 19 horas e nas quartas-feiras também. Estaremos juntos e continuaremos juntos no próximo ano. Feliz Natal e um ano novo abençoado. Tchau. Boa noite a todos. Vixe, que boa noite tão fraco. Nem parece que estão numa semana jovem. Boa noite! Agora já deu uma melhorada, assim, meia boca, né? Só escutei uns dois gritando lá atrás. Quero ver todo mundo falando. Boa noite! Agora sim, um coro unido, lindo e uníssono, maravilhoso. Que bom estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite, né? Claro que sim, prontamente aceitei o convite de estar aqui com vocês. Pela primeira vez aqui na igreja de Granja Viana, né? Conheço a Raíra e o pai dela de outros lugares, né? Mas que bom encontrar com vocês aqui, que bom encontrar com meus amigos de Pinheiros, né? Cleiton e a Gabi, sempre aí junto com a gente. Junto comigo eu também trouxe minha esposa, levanta aí a mão, Kati. Ela veio junto comigo e também meu amigo Paulo, que veio lá de Pernambuco, está passando uns dias aqui em São Paulo, e aí veio junto para hoje a gente estudar um pouquinho da palavra do Senhor. Que bom que você veio até aqui, que bom que você deixou o conforto da sua casa, que bom que você deixou a comodidade do seu lar e veio até aqui nesta noite para juntos nós aprendermos um pouco da palavra do Senhor e para nós compartilharmos um pouco a respeito daquilo que o Senhor tem feito por nós. Eu já comecei quebrando aqui o negócio, né? Eu espero que ainda funcione. Vocês podem colocar o slide, por favor? Enquanto eles colocam, eu vou arrumando aqui. Enquanto eles colocam, eu gostaria de dizer que ainda bem que eu ganhei presente, porque hoje vocês fizeram todos os testes com o meu coração. Meu número era o 54. O 54 apareceu aqui e mudou. Apareceu o 53, apareceu o 55 e o 54 nada, mas ainda bem que eu ganhei o presente, então fiquei muito feliz, né? Eu nem me animo com sorteio, porque na minha vida é assim, se tiver um sorteio e só tiver eu, é capaz de ser anulado o sorteio e eu não ganho, né? Então, nem me animo. Mas vocês aqui, ó, saiu antes, saiu depois, saiu o meu, e eu fiquei ali, naquela tensão, naquele momento. Mas agora está certinho? Muito bem. Nós vamos aprender um pouco, ao longo de toda essa semana, a respeito da verdade presente de Deus para os nossos dias. Ao longo da história, Deus ele sempre teve a sua verdade presente revelada para o seu povo. A verdade presente é aquela mensagem específica de Deus para um determinado tempo, para uma determinada época. Por exemplo, quando estava prestes a vir o dilúvio, qual era a verdade presente? Que vai vir o dilúvio, quem não entrar na arca vai morrer. Quando estava próximo de vir o Messias, qual era a verdade presente? Arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E nos nossos últimos dias, nós vivemos nos últimos dias da história do mundo, nós hoje também temos uma verdade presente. Jesus voltará. Amém? E dentro dessa verdade presente, dentro dessa mensagem que Jesus voltará, existe um combo. Existem várias mensagens de Deus para que nós, como povo dos últimos dias, consigamos identificar quando é que Jesus vai voltar. Jesus ele nos deu um combo de vários sinais, e essa verdade presente dos últimos dias, essa verdade da volta de Jesus, ela envolve um combo de sinais, de coisas que aconteceriam nos últimos dias, e hoje nós vamos estudar um pouco a respeito dessa verdade presente. Eu acho que eu quebrei mesmo, hein?
Você pode passar para mim aí? Muito bem. O verdadeiro super-herói. Já pode passar mais um? Aqui a gente tem uma imagem com vários super-heróis. Eu gostaria de começar perguntando para vocês, quem aqui tem um super-herói favorito? Pode levantar a mão, Pedro. Não precisa ficar com vergonha, não. Pode levantar a mão. Ali, várias pessoas têm ali. As crianças, cadê as crianças? Vocês tinham algum super-herói favorito? Tem. Qual é o seu super-herói favorito? O Flash, o seu. É, você mesmo, está com lá isso? O quem? O Hulk. Muito bem. Quem aqui gosta do Super-Homem? Gosta, Pedro? Muito bem. Quem gosta da Mulher Maravilha? Várias, né? Nós temos aí vários e vários super-heróis, né? Tem da Marvel, tem da DC, tem vários aí para o gosto de todo mundo, né? E você já se perguntou, já imaginou tendo um superpoder? Porque muitas vezes quando a gente está assistindo essas histórias, a gente começa a viajar e a imaginar ter um superpoder, né? E a gente fica pensando, poxa, se eu tivesse o superpoder tal, a minha vida ia ser diferente. A gente começa a imaginar e a pensar qual seria o nosso superpoder, né? E vocês já pararam para pensar também como seria o mundo se esses super-heróis eles fossem de verdade? Primeiro que a construção civil, que já é rica, ia ficar muito mais rica, né? Porque a destruição é certa. Mas muitas coisas da nossa vida seriam diferentes se esses heróis eles fossem de verdade. Pode passar. Pode passar mais um. Mas eu pergunto para vocês, o mundo precisa de um super-herói? O mundo precisa de super-heróis? Quando a gente para olhar as coisas que acontecem no nosso mundo, a gente começa a ver que existem problemas que nós, como seres humanos, não conseguimos resolver. Quando a gente começa a olhar para o nosso redor, se a gente fica olhando muito para as mazelas do mundo, a gente começa a ficar em aflição, em angustiado, porque muitas das coisas que acontecem na nossa própria vida, nós não temos controle, nós não conseguimos resolver, nós não conseguimos muitas vezes explicar por que coisas ruins acontecem a pessoas boas e por que coisas boas acontecem a pessoas ruins, por que é que pessoas que estavam ali no seu trabalho são machucadas, são maltratadas, por que é que as coisas acontecem no nosso mundo. O nosso desejo por super-heróis e a nossa vontade, a nossa contemplação por esses heróis, muitas vezes é porque quando nós olhamos para a nossa vida, nós entendemos que existe alguma coisa que nós não temos o controle. Quando nós olhamos para a nossa história, para a história da humanidade, nós percebemos que a raça humana, ela tem sérios problemas. E ela não consegue resolver todos os seus problemas. Problemas como a fome, problemas como a violência, problemas como a morte, problemas como as dores emocionais, problemas como as doenças incuráveis. Mas sabe, vamos ver se vai agora. Mas sabe, esse não é o nosso maior problema. O nosso maior problema, meus queridos irmãos, se chama pecado. E muitas vezes nós perdemos horas e horas de nossa vida contemplando aquilo que nós nunca conseguiremos resolver. Nós passamos horas e horas contemplando as coisas erradas. E a gente passa a contemplar as coisas erradas e a gente passa a contemplar e a achar que, criar a esperança de que mecanismos vão resolver aquilo. A esperança de que o capitalismo vai resolver os problemas do mundo, a esperança de que o socialismo vai resolver os problemas do mundo, a esperança de que o comunismo vai resolver os problemas do mundo, a esperança de que um presidente vai entrar e vai revolucionar e vai resolver os problemas do Brasil, e a gente fica colocando a esperança no lugar errado. E a gente passa uma vida de frustração. Cada vez mais a gente se frustra porque a gente coloca a nossa esperança, a gente coloca a nossa confiança, a gente coloca as nossas expectativas em coisas supérfluas. Nós colocamos as nossas expectativas em seres humanos e coisas que vêm da humanidade, como por exemplo, os super-heróis. E a gente passa uma vida perdido, sem entender qual é o real propósito da nossa vida. Meus queridos irmãos, nós vivemos, pode passar mais um? E aí, quando a gente olha para todos esses problemas, a gente olha e pensa, né? E agora? E agora? Os dois aqui? Tá, obrigado. E agora? Quem poderá me defender? Quando a gente olha notícias, como a gente viu nas semanas
na semana passada, né? Onde uma mulher em trabalho de parto foi ali violentada por aquele que deveria estar dando assistência a ela. A gente olha para o mundo que a gente vive e a gente vê como na semana atrasada, meu pai com um ônibus cheio de crianças, que ele faz o transporte escolar lá na Paraíba, entram 2 assaltantes e levam e assaltam ali as crianças, assaltam os adultos, momentos de terror dentro do ônibus, e a gente fica se perguntando, e agora? Quem poderá nos defender? Porque a gente olha para a política, nada resolve. A gente olha para as autoridades, parece que nada funciona. A gente olha para todas as nossas esperanças aqui deste mundo e nada funciona. O objetivo da mensagem, da meditação desta noite, é que nós olhemos para cima, para aquele que é o verdadeiro herói, para aquele que é o único herói que pode nos salvar. E Ele vai nos salvar daquilo que nós, como seres humanos, não podemos resolver, que é a doença maligna do pecado. Enquanto nós não entendermos que o problema do mundo se chama pecado, a gente vai ficar patinando, colocando nossas esperanças em coisas supérfluas, e vamos passar a vida nos frustrando, porque as coisas não se concretizam da forma como nós imaginamos. Nós precisamos entender de uma vez por todas, meus queridos irmãos, que o grande problema do mundo se chama pecado. E nós temos um super-herói que resolveu esse problema há muito tempo atrás. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 1. Nós começamos a ver aqui a revelação do livro de Apocalipse, que é temido por muitos, né? Eu não sei quantos aqui conhecem alguém que tem medo do livro de Apocalipse. Eu conheço várias pessoas que não, Apocalipse, né, revelam coisas assim tenebrosas, e eu não quero conhecer do Apocalipse, eu tenho medo de saber do Apocalipse, eu não consigo entender o Apocalipse, né? E o Apocalipse é um grande enigma que para a gente parece um bicho de 7 cabeças, ainda pior do que a matemática, e a gente não consegue entender muito bem. Mas o Apocalipse, ele é a revelação de uma pessoa especial para cada um de nós. O Apocalipse, ele começa a sua introdução mostrando uma revelação do nosso verdadeiro super-herói, e não o nosso super-herói como é revelado lá nos evangelhos, mas o nosso super-herói, quando ele voltou para o céu e quando ele assumiu mais uma vez o seu papel de homem-deus. E nós lemos no capítulo 1 e no verso 1, revelação de Jesus Cristo, que lhes deu para mostrar aos servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu. Isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. O nosso super-herói Jesus, ele se revela para nós dizendo, olha, eu não vou usar capa, eu não preciso esconder a minha identidade, eu vou revelar para vocês quem eu sou, porque quando vocês entenderem quem eu sou, quando vocês entenderem o que eu posso fazer, vocês não vão colocar a esperança de vocês no lugar errado. Quando vocês entenderem de fato quem eu sou, a vida de vocês vai mudar, porque eu quero trazer transformação para a vida de vocês. É isso que o nosso herói Jesus, ele quer para a nossa vida. Ele quer que nós sejamos transformados, ele quer que nós sejamos iluminados, ele quer que nós possamos de glória em glória contemplar a face dele. E ele escreve o livro de Apocalipse revelando não apenas as últimas coisas que aconteceriam na história do mundo, mas ele pede que João escreva o livro de Apocalipse revelando quem ele, Jesus, é. E olha que revelação maravilhosa. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, ainda no capítulo 1, nós aprendemos algumas coisas a respeito desse nosso super-herói. Eu queria que você acompanhasse comigo ainda, Apocalipse capítulo 1. Nós vamos ler aqui, nós vamos ler aqui do verso 11 até o verso 18. Olha só como esse Jesus se apresenta. Verso 11 até o 18. Aquele que dizia, e ele dizia, escreva no livro que você vê, e envia esta para 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia.
Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, como uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão branco quanto a neve, e os seus olhos eram como chamas de fogo, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, brilhando, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, aquele que estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do Hades. Amém? Vixe, que amém tão fraco. Amém. Jesus, ele se revela para nós da sua maneira triunfante, da sua maneira poderosa. Jesus, ele aparece para João no meio dos 7 candelabros. E ele, além dos 7 candelabros, ele tinha 7 estrelas em suas mãos. Jesus, e isso é uma representação muito forte, porque aqueles 7 candelabros, eles representavam a igreja de Deus no mundo, as 7 igrejas que ele citou anteriormente, ou seja, a totalidade dos filhos de Deus no mundo, mas a representação das estrelas na mão de Jesus também representavam a totalidade dos filhos de Deus no mundo, as 7 igrejas. Jesus, ele não só está entre a igreja, mas ele também tem a história da igreja em suas mãos. Jesus não só está com você, ele tem a sua história nas suas mãos, mas cabe você escolher se vai dar o banco para Jesus ou não, como na peça dos adolescentes. Muitas vezes nós queremos tomar o banco de Jesus e a gente sai empurrando Jesus, né? E a gente olha para Jesus e diz: Jesus, você é maravilhoso, eu quero que você entre no meu coração. E aí Jesus entra, mas não dá meia hora, você manda Jesus sair, porque você quer fazer o que você se agrada e não aquilo que agrada a Ele. Jesus, ele se revela de maneira poderosa, ele olha para mim e para você e diz: não importa o que você está passando, eu estou contigo. Não importa qual seja a grande dificuldade da sua vida, sua história está nas minhas mãos. Não importa o que está acontecendo na sua vida, eu tenho o poder para te ajudar. Você só precisa querer. E é por isso que eu estou me revelando para você, o super-herói de toda a galáxia, aquele que realmente pode fazer a diferença na nossa vida, ele está à nossa disposição. A gente não precisa ter um telefone mágico para chamar para Ele, a gente não precisa colocar um sinal no céu, a gente só precisa fechar os olhos e entender quem de fato é Jesus na minha vida. E quando Jesus, ele se revela aqui dessa maneira poderosa, João, ele não tem palavras para descrever, e aí ele começa a dizer, né, olha, o rosto parece o sol, os pés parecem o bronze polido, porque aquilo que Jesus revela para João é tão acima do que nós humanos estamos acostumados a ver, que João não tinha palavras para descrever, e ele começa a descrever uma coisa mais próxima do que ele estava vendo. O nosso Jesus, ele não tem uma cueca por cima da calça, ele não precisa de usar um manto, nem nada do tipo. O nosso Jesus, ele é simplesmente o Criador do universo. O nosso Jesus, ele é simplesmente o mantenedor de tudo que existe neste mundo. E nós precisamos de uma vez por todas, como última verdade presente, entender quem é Jesus. E o livro de Apocalipse começa já dando spoiler. Você precisa na sua vida entender quem é Jesus. E você precisa dar um lugar a Ele na sua vida. Mas o grande problema é que Jesus, ele não se contenta com o segundo lugar. Ele é tão poderoso, ele é tão maravilhoso, ele é tão incrível, que o segundo lugar para Ele é desonra. Ele deseja ser o primeiro lugar. Mas ele não deseja ser o primeiro lugar porque ele é autoritário, porque ele é impositivo. É porque ele sabe o quanto pecaminoso nós somos. Ele sabe que a gente erra. Ele sabe que a gente é imperfeito, e Ele sabe que se Ele não estiver em primeiro lugar na nossa vida, a gente vai tomar uma decisão errada, e a gente vai dar com os burros na água, a gente vai passar as pernas pelas mãos, a gente vai quebrar a cara, e como diz o filósofo Chaves, né, volto com arrependido, com as suas orelhas tão fartas, o seu osso ruído, e o rabo entre as patas, para Jesus dar jeito na situação.
Ele quer o primeiro lugar da nossa vida, não porque ele seja impositivo, mas porque essa é a única escolha que vai fazer com que nós tenhamos paz, conforto e segurança. E isso é a única possibilidade de nós encontrarmos, desfrutarmos de maneira plena aquilo que Jesus ele tem para cada um de nós. Mas a revelação de Jesus, ela não para por aí. A revelação de Jesus, ela continua, e a gente vai estudar um específico ainda hoje, Apocalipse capítulo 5, abra sua Bíblia, livro de Apocalipse capítulo 5, nós vamos ler aqui alguns versos, e nós vamos ver um pouquinho mais dessa revelação de Jesus. Então, só fazendo separação, no capítulo 1 de Apocalipse, a gente tem um Jesus glorificado, a gente tem um Jesus que aparece semelhante ao Filho do Homem, ou seja, porque a divindade, Deus o Pai, Deus o Espírito Santo, eles têm uma forma diferente da forma de um ser humano. E aí, quando na Bíblia diz, olha, tem um lá que parecia um filho do homem, é porque é alguém que tinha um corpo parecido com o nosso corpo. E aí, João ele faz essa revelação. No capítulo 5, nós vamos encontrar um outro tipo de revelação de Jesus. Apocalipse capítulo 5, vamos começar no verso 6, diz assim: depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Verso 7, ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e abrir os teus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Quando nós olhamos para o nosso Jesus, nós encontramos um super-herói, que se revela para cada um de nós como o Criador. Nós encontramos um super-herói que se revela para cada um de nós como aquele que é todo-poderoso. Quando a gente tem essa revelação aqui no verso 6, onde Jesus se apresenta como um cordeiro que parece que foi morto, e o que é que tem mais desse cordeiro? Ele tem o que de diferente? O que é que tem nesse cordeiro diferente, que a gente não está acostumado a ver? 7 chifres e o que mais? E 7 olhos. Chifres na Bíblia é um símbolo de poder, de governança e dessas coisas relacionadas nesse sentido. Quando a gente vê no livro de Apocalipse um cordeiro que tem 7 chifres, Jesus está se revelando aqui para nós como aquele que é todo poderoso, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade sobre o céu, sobre a terra. O 7 significa o número da perfeição e da plenitude. 7 chifres, a plenitude do governo daquele que tudo pode. E ao contrário do Clark Kent, que precisa ficar de olho na kryptonita, o nosso Jesus ele não tem nenhum ponto fraco. Ao contrário das histórias da Marvel, não sei se vocês já perceberam isso, Tem a história, aí o herói vai e vence o vilão, aí depois aparece outro vilão, aí ele vence o outro vilão, aí depois aparece o outro vilão, aí ele vence o outro vilão, e fica nesse ciclo vicioso, o infinito, a galera lutando contra o mal. O nosso Jesus, ele é todo poderoso, e o plano que ele estabeleceu para nos livrar do pecado é um plano absoluto. Nós temos garantido na Bíblia, no Espírito de Profecia, que nunca mais o pecado se levantará na face do universo. Quando nós formos transformados, quando o nosso planeta Terra for renovado, nós nunca mais viveremos em um mundo de dor, de problemas, nunca mais seremos assolados pelo pecado, porque Jesus, ele é o Todo-Poderoso, ele tem a plenitude do poder em suas mãos, e ele diz: eu vou resolver o problema da humanidade de uma vez por todas. Amém? Quando a gente vê Jesus aqui com 7 olhos, o olho naquela época de João era símbolo de sabedoria. 7 olhos, a plenitude da sabedoria. Nós temos um Deus que, além de ser o Criador, além de ser um Deus que pode tudo, ele é um Deus que tudo sabe. E no final nós encontramos esse cordeiro que era o único digno de abrir o livro, e esse livro a gente entende geralmente como sendo, como se fosse o testamento de Deus para o seu povo. Ele é o único que é capaz de entregar e de abrir o testamento de Deus para os seres humanos, porque foi ele que comprou os seres humanos com seu próprio sangue.
O nosso super-herói, ele é o nosso Salvador também. Ele é nosso Criador. Ele é o Todo-Poderoso. Ele tudo sabe. Ele é o único que pode nos salvar do pecado. Se você puder colocar um fundo musical, eu já estou terminando. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Deus, que se revela para cada um de nós com amor e com fervor. E a grande pergunta é: o que você vai fazer com essa revelação que Jesus te dá? O que você vai fazer com esse Jesus que é Criador, que é Todo-Poderoso, que tudo sabe, que pode salvar do pecado? O que é que você vai fazer com Ele? Você vai entregar para Ele o trono do seu coração, ou você vai ficar brigando, com quebra de braço com Jesus, tentando fazer a sua própria vontade? Você vai de fato colocar Ele em primeiro lugar na sua vida, submeter-se plenamente à vontade dEle? Ou você vai viver constantemente, igual o poema do Chaves do Cão Arrependido? Vai, fica com as orelhas fartas, vem com o osso ruído e volta para Jesus dar um jeito na sua vida. O que você vai fazer com essa revelação? Meu querido jovem, nós vivemos em um grande conflito. O bem e o mal, eles brigam constantemente. A senhora White diz que se a cortina fosse levantada, nós pudéssemos ver o conflito que existe ao nosso redor. Nós clamaríamos dia e noite pela proteção do Senhor. Nós clamaríamos dia e noite pela libertação, pela presença do super-herói Jesus na nossa vida. Mas parece que dia e noite a gente está com mais vontade de contemplar esses heróis do mundo do que o nosso herói Jesus. A triste realidade é que a gente passa noites e noites, e eu vou maratonar a série, né? Aí maratona ali 2, 3, 4 séries. Agora chama para fazer uma vigília, para ver quantos jovens aparecem. É muito fácil, eu sou diretor do Ministério Jovem da Igreja de Pinheiros, né? E é muito fácil a gente fazer uma festinha, e na festinha vem todo mundo. Mas chama para ir fazer um projeto evangelístico para ver quantos aparecem. Compromisso daqui, compromisso dali, é dor disso, dor daquilo, não posso por isso, é parente, é não sei o que, não sei o que. É muito fácil engajar no oba-oba, mas servir a Jesus exige de nós um compromisso. É muito fácil dizer que é de Jesus, mas Deus não deseja que a gente diga. Deus deseja que a gente viva a revelação deste Jesus para nós. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Talvez você é adolescente, você é jovem, você tenha a mesma dificuldade que eu tinha na idade de vocês. Eu me sentia totalmente desenquadrado, sabe? Aquela pessoa que não se enquadrava em grupo nenhum. Eu não me enquadrava entre os bonitos. Né, gordo, estranho, não me enquadrava entre os bonitos, não me enquadrava entre os atletas, nunca consegui fazer nada que preste assim de esporte, não me enquadrava entre a galera descolada da igreja, não me enquadrava na galera descolada da escola, não me enquadrava nos nerds porque eu não gostava de quadrinhos, dessas coisas, e não sabia jogar videogame, e eu achava que a minha vida era infernal. A maior parte da minha adolescência, eu passei uma adolescência triste, olhando para as coisas que me faltavam. Até o dia em que, no auge ali da minha tristeza, eu comecei a olhar mais para Jesus. Ao invés de olhar para as coisas que estavam ao meu redor, ao invés de olhar para a minha vida, ao invés de olhar para a vida dos meus amigos, que parecia que para eles era tudo fácil, para mim era tudo tão difícil, parecia que a vida deles era tão mais legal que a minha, eu comecei a olhar para Jesus. Eu comecei a estudar quem era esse Jesus que eu havia ouvido falar desde a minha infância.
Eu comecei a me aprofundar no estudo do Apocalipse, do Daniel. Eu comecei a estudar o Espírito de Profecia. Eu comecei a me apurar de quem era esse Jesus que eu tanto falava. E meus queridos irmãos, quando nós olhamos para Jesus, nós somos cada vez mais transformados à imagem dele. Porque a Bíblia nos promete que nós somos transformados à semelhança daquilo que nós admiramos. Se nós admirarmos a Jesus, seremos transformados à imagem dele. Mas se nós admirarmos qualquer outra coisa, seremos transformados à imagem dessa outra porcaria que a gente está admirando. A verdade presente para os nossos dias é que nós temos um Deus. A verdade para a gente, para os nossos dias, é que nós sabemos de onde viemos, nós sabemos para onde nós estamos indo e por que nós estamos aqui. Nós não fomos colocados nesse mundo sem um propósito, e Jesus, ele se revela para nós, para nos lembrar desse propósito. Jesus, ele olha para nós e ele diz: eu estou à disposição de vocês. Esse super-herói que a gente acabou de ver aqui está à distância de uma oração. Ele deseja ser o primeiro na nossa vida. Ele deseja transformar a nossa vida. Ele deseja pegar os cacos, porque às vezes a gente se sente assim, né? Só os caquinhos ali. Tá nem em cima de uma pilastra nem nada, tá no chão esparramado, só o pó. Mas ele quer pegar esse pó, ele quer pegar esses caquinhos. Ele quer nos transformar em vasos de honra. E a pergunta dele para você nesta noite é: você quer ser um vaso de honra de Jesus? Você quer contemplar Jesus como seu super-herói? Você quer tomar posse dessas promessas que ele fez para você? Você quer que ele seja o primeiro na sua vida? Se esse é seu desejo, enquanto o coral canta, fala com Deus. Feche os seus olhos e conta para ele aquilo que vai no fundo da sua alma. Conta para ele das suas dificuldades. Conta para ele das suas tristezas. Conta para ele das tuas aflições no trabalho, na escola. Conta para ele das tuas frustrações. Conta para ele das vezes que você já tentou e não está conseguindo. Conta para ele da vida do fulano que você acha que é melhor do que a sua. Conta para ele dos seus planos. Conta para ele dos seus objetivos. Se você não tem objetivo, conta para ele também. Mas faça de Jesus o super-herói da sua vida. Entregue-se a ele em oração neste momento.
nós também somos responsáveis pelo sacrifício de Jesus. Ele se sacrificou porque Ele nos ama e Ele quer o nosso bem. Ele quer o melhor para a nossa vida. Só basta que nós escolhamos estar com Ele. Quando a dúvida vier, quando a dor te desfalecer, lembra lá da musiquinha infantil. Meu Deus é tão grande, tão forte e tão poderoso, que tudo Ele pode fazer. Com esse pensamento, convido você a se colocar de pé, falarmos com esse Deus. Oremos. Santo, santo, santo e bondoso Deus, como é bom podermos estar aqui na Tua Santa Casa. Como é bom poder abrir a Tua Palavra e encontrar a Tua revelação para cada um de nós. Como é bom saber que o Senhor nos ama, que o Senhor nos cuida, que o Senhor nos protege. Como é bom saber que os Teus planos e os Teus caminhos para nós são muito maiores que os nossos próprios planos e os nossos próprios caminhos. Como é bom saber que nós temos um super-herói à nossa disposição. Um super-herói que está disponível, que está à distância de uma oração, que move céus e terra para nos ver bem, que foi capaz de entregar a própria vida para nos salvar. Nós te agradecemos por isso, Senhor. E em reconhecimento a tudo isso que o Senhor fez, faz e tem feito por nós, é que nós te entregamos o nosso coração. É aquilo de mais precioso que nós temos, Senhor, nós te entregamos e queremos que de fato o Senhor seja o dono dele. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe que nós somos falhos, o Senhor sabe que nós somos pecaminosos e que o tempo inteiro a gente fica querendo tomar o controle das tuas mãos. Mas nós te pedimos, Senhor, neste momento, nos ajuda a tomar essa decisão diária de entregar o controle da nossa vida em tuas mãos. O Senhor conhece as nossas aflições, Senhor. O Senhor conhece as nossas frustrações. O Senhor conhece os nossos dilemas. O Senhor sabe aquilo que está nos afligindo, aquilo que está deixando a nossa vida mais amarga. Nós também te entregamos isso em tuas mãos, Senhor. Te pedimos que o Senhor resolva da melhor maneira possível. Te pedimos que o Senhor nos dê conforto, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor derrame sobre nós a tua graça, para que nós possamos sair daqui espelhos de Jesus, para que onde nós estivermos, que as pessoas possam olhar para nós e ver pequenos cristos, miniaturas de Jesus andando por toda a face da terra. Abençoa esses jovens desta igreja de Granja Viana, Senhor. Abençoa cada família aqui representada, abençoa a liderança desta igreja, que todos eles possam ser ungidos e usados pelo Teu Espírito Santo, para que essa comunidade ao redor dessa igreja possa conhecer cada vez mais e mais do Teu poder e do Teu amor. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos nós. Muito bom encontrar cada um de vocês, ver o sorriso no rosto de vocês. E espero que dentro em breve possamos ter a oportunidade de mais uma vez estarmos juntos para abrir a palavra do Senhor.